Boa noite a todos. Na realidade, ainda é boa tarde, né? Porque são 5h40. Então, nós estamos iniciando agora o estudo das parábolas e ensinos de Jesus de Caibar Schutel. E nós estamos estudando a parábola da semente. O som tá bom para vocês? Estão me ouvindo bem? Ótimo. Então, vamos iniciar. Eu vou pedir para a Ana Brito fazer a nossa prece. Ana, por favor, abre o nosso prece de abertura. Faz a nossa prece de abertura. Vamos então agradecer a Deus pela oportunidade de mais um estudo e que as vibrações de amor, de paz, abram o nosso entendimento e que nós possamos aproveitar bastante esse momento. Obrigado, Jesus. Obrigado, Francisco de Assis, e a todos os mentores espirituais. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, nós vamos, hoje, né, dia 8 de julho de 2022, nesse horário nós fazemos o estudo das parábolas. E como eu falei para vocês, nós estamos estudando a parábola da semente. Então, eu vou iniciar fazendo a leitura da parábola da semente para nós relembrarmos como é que isso acontece, como é que essa parábola acontece. Então diz assim: o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, sem ele saber como. A terra, por si mesma, produz frutos. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Depois do fruto amadurecer, logo lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Essa passagem, essa parábola está em Marcos, capítulo 4, versículos 26 e 29. Então, nós podemos aqui, já até relembrando um pouco do que falamos na semana passada, Jesus, na parábola da semente, compara alegoricamente o progresso do espírito com uma semente que germina. Então, vamos lembrar que imaginar uma semente colocada na terra, né? Você cava a terra, bota a semente, cobre com terra. Ela está lá enterradinha. Então, ele compara, né, de uma forma alegórica, o progresso do espírito com uma semente que germina. Então, a semente, primeiro, ela tem que estourar, né? Aí sai aquela folhinha verde que começa a abrir um buraco na terra até que ela apareça. Não é assim? Vai levar tempo. Imagina aquela folhinha muito fragilzinha cavando a terra. Às vezes você enterrou com um palmo. Você cavou um buraco assim de um palmo, botou a semente ali, cobriu tudo de terra e bateu, e a água, veio o sol, veio a água, aquela terra foi ficando até mais dura. E essa semente lá no fundo, ela abre, dela sai o que chamam de plântula, né? E aquilo fragilzinho, vai cavando a terra, que às vezes é uma terra dura, e ela até ela aparecer. Não foi um esforço violento que essa semente te fez? Que aquela plântula, né? Se eu não me engano, é esse termo que ele usa, plântula, que sai lá do final, do fundo da terra, até poder romper essa terra e sair. Imagina, é o esforço, né? Que a plântula é um embrião vegetal que sai quando a semente ou o caroço arrebenta. Então, olha o esforço dela para romper aquela terra dura. Então, ele compara o progresso, essa semente que está germinando, com o progresso do espírito. E também vai comparar
com as diversas fases de crescimento, com os diferentes estágios do progresso do espírito. Porque a planta, ela tem diversas fases de crescimento. Ela tem a semente que germina, aí ela vai crescendo, aí ela vai ter os galhos, vai ter as folhas, vai dar a flor, depois vai dar os frutos e por aí vai. Não são fases? São fases. Então, ele compara também essas fases com o progresso do espírito. Então, nós podemos considerar o espírito, o progresso do espírito, tanto em relação a cada encarnação. Você pode pegar uma semente e comparar com uma encarnação do espírito, tá? E essa encarnação do espírito vai do momento que o espírito nasce aqui no planeta Terra até o momento que ele morre. Então, você pode comparar esse germinar, esse desenvolvimento da planta com uma encarnação, desde o momento que o sujeito nasce até o momento que o sujeito morre. E o momento que ele morre é chamado o momento da ceifa, que vem pela infância, juventude, madureza, até a idade da velhice. Mas também eu posso comparar, tá, esse desenvolvimento da semente com o espírito, se eu ver o momento que ele foi criado, que ele saiu das mãos de Deus, até ele se tornar espírito puro. Então, você também pode, infância, juventude, madureza, velhitude, a velhice do espírito. Vamos comparar tudo isso, né? As fases da planta com a fase do espírito sendo criado, por todas as fases que ele tem que passar, por todos os mundos que ele passa, até se tornar espírito puro. Então, você pode comparar. Nós também podemos comparar o sentimento, né? Sim. O nosso sentimento também passa por essas etapas. Perfeito, perfeito. Quando o espírito é criado... Seria a terra dura, né? Essa dificuldade que a gente tem de se mudar, de se transformar, seria a terra dura. Ai, que lindinha! Quando o espírito é criado, aqui na Terra, nas suas primeiras reencarnações, qual será esse sentimento dele? Talvez seja essa plântula que está tentando arrebentar a Terra. Quando ele já vai, né, passando pelos planetas melhores, quando ele chega no planeta de provas e expiações, o sentimento já talvez de uma árvore grande, quando ele se torna espírito puro, é uma árvore completa, né? Dando todos os frutos, dando aquela sombra maravilhosa. Então, você pode fazer essa comparação também, né? Muito bem falado sobre isso. Já, vamos pegar aí, eu esqueci de falar para vocês, pegue aí o Livro dos Espíritos, deixa o Livro dos Espíritos aí que a gente vai usar. Vamos pegar o Livro dos Espíritos aí. Muito boa essa sua comparação também. Na questão 114. Nessa questão 114, que está na parte 2ª, capítulo 1 dos Espíritos, que vai tratar da progressão dos espíritos, Kardec aqui, ele já vai começar a abordar o progresso individual, tá? Ele está tratando aqui do progresso individual. Ele vai tratar do indivíduo ali. Então, a pergunta é a seguinte: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Então, Kardec aqui, ele está falando da questão, quando nós falamos que o progresso do espírito pode ser comparado à semente, tanto em cada reencarnação, aí a gente está falando da individualidade, ou de
todo o processo do espírito, desde o momento que ele foi criado até o espírito perfeito. Aqui Kardec está falando da individualidade. Ele está preocupado com o progresso do espírito, mas da individualidade. Então ele responde: os espíritos são os espíritos próprios que se melhoram. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então o espírito ele não se melhora porque Deus faz ele se melhorar, porque Jesus faz ele se melhorar, porque os espíritos amigos fazem ele se melhorar. Não. São os próprios espíritos que se melhoram, né? Melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada, que está lá na escala espírita, né? Espíritos imperfeitos, bons espíritos, e espíritos sábios, e assim vai. É o próprio espírito que se melhora. Como você está falando da questão dos sentimentos, nós é que vamos aprimorando os nossos sentimentos a partir do momento que a gente vai evoluindo, que a gente vai crescendo, não é? Aí, nós também podemos ir na questão 127 de O Livro dos Espíritos, ainda tratando da individualidade, do progresso individual. Questão 127. Eu só vou ler a pergunta e a resposta. Eu não vou ler a pergunta, não. Lê para a gente, Aninha, a pergunta 127. Não precisa ler a nota, não. Só a pergunta e a resposta. Me pegou desprevenida porque eu fico anotando as coisas aqui. Eu fico correndo anotando. Não se preocupa, não. Vai devagarzinho. A gente tem tempo. Chegados ao grau supremo da perfeição. Não, 127. 127. 127, eu estou lendo 126. Os espíritos são criados iguais quanto à faculdade intelectual. São criados iguais. Porém, não sabendo de onde vem. Preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Ele progride mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Então, aqui, como a 114, Kardec está falando do progresso individual do espírito, tá? Agora, ainda falando do progresso individual, nós encontramos informações sobre os estágios iniciais da evolução do espírito. Lembra que quando nós lemos a parábola semente, nós podemos considerar a parábola semente, fazer uma comparação com o progresso do espírito em relação a cada reencarnação, progresso individual, como nós vimos na questão 114, 127, mas também podemos comparar essa parábola da semente com o espírito, desde a sua criação, como simples e ignorante, como está lá na questão 115 de O Livro dos Espíritos, até ele se tornar espírito perfeito, que aí também é o momento da ceifa. Então, vamos conversar um pouquinho agora sobre esses estágios iniciais da evolução do espírito. Quando a parábola semente vai comparar com o momento da criação até ele se tornar espírito puro. Vamos lá na questão 607. Vamos ler aqui a questão 607. Que agora a gente vai falar do espírito desde o momento que ele foi criado, tá? Desde o momento que ele foi criado. Está lá na parte 2ª, capítulo 11, dos 3 reinos. 607. 607. Kardec pergunta: dissestes que o estado da alma do homem na sua origem corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento?
Então, essa questão aqui, que Kardec pergunta, ela trata da transição do princípio inteligente para o ser inteligente, a individualização do princípio inteligente. Então, ele está falando aqui, ó, olha a pergunta dele. Disseste que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância da vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha. Ele está tratando dessa transição do princípio inteligente para o ser inteligente e se ensaia para a vida, onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento. Aí ele diz assim, numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Lembra que nós fizemos um estudo aqui, eu não me lembro bem se foi no Diversidade dos Carismas ou se foi no Obsessão e Desobsessão, quando a gente falou dos elementais, dos encantados, no livro Loucura e Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda? Lembra? Rose, é o berçário, né? É o berçário. É o berçário. O berçário. É a transição do princípio inteligente para o ser inteligente. É isso que Kardec ele vai falar sobre isso, nós estudamos na semana passada, e o Manuel Filomeno de Miranda, o André Luiz, Leon Denis, eles vão falar sobre isso. O Manuel Filomeno de Miranda chama de encantados. Não, ele chama de elementais. O Herculano Pires, no livro Vampirismo, que chama de encantados. Nós trabalhamos até com o livro do Herculano Pires aqui, semana passada. Ele chama de encantados. Ainda não é o espírito propriamente dito. Então, é o que ele diz aqui, numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Olha 607A. Abre o microfone, Aninha, para falar. Rose, mas tem pessoas que dizem que pede a eles, né? As coisas. Aí eu acho que tem uma ignorância, né? O livro do José Herculano Pires, e aqui o próprio Kardec vai explicar aqui, depois eu vou ver se eu acho a questão, que eles podem trabalhar com os espíritos superiores para ajudar nas questões da natureza, mas, infelizmente, alguns encarnados se aproveitam da ingenuidade desses espíritos para fazer coisas que não devem, entendeu? Mas tem responsabilidade, né, Rosa? Claro, podem até praticar o mal. No livro Loucura e Obsessão, nós falamos sobre isso, tá? E o Herculano Pires, o Vampirismo, fala também. Vamos dar uma olhadinha na questão 540, antes da gente ler a 607A. Vamos lá dar uma olhada na 540. Está na parte 2ª, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Diz assim a 540. Kardec pergunta: os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio, ou por efeito distintivo ou refletido impulso? E eles dizem, uns sim, outros não. Estabeleçamos uma comparação. Considera essas miríades de animais que, pouco a pouco, fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos? Julgas que não há aí um fim providencial? Olha o berçário. E que essa transformação da superfície do globo não seja necessária harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto. Enquanto se ensaiam para a vida, olha aí o que que os espíritos estão dizendo na questão 540. Enquanto se ensaiam para a vida,
antes que tenham plena consciência de seus atos, ainda não gozam do livre-arbítrio, não gozam do livre-arbítrio. Então, ele diz aqui, antes que tenham plena consciência de seus atos, antes que estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente executam, mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo se serve, que tudo se encadeia na natureza. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Então, no livro Loucura e Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda chama, se eu não me engano, de elementais. E o Herculano Pires, no livro Vampirismo, nós estudamos isso. Ele vai chamar de encantados. Encantados, né? É o que esse pessoal chama aí de fadinha, gnomo, entendeu? São esses seres que ainda não são conscientes dos seus atos e ainda não gozam do livre-arbítrio. Eles estão, como disse aqui, se ensaiando para a vida. Tá? Vamos lá. Então, eles estão numa série de existências, vão passar por uma série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. 607A. Aí você pode comparar isso aqui com a semente que está começando a aparecer em cima da terra. A folhinha. Né? A plântula, ela está furando a terra, está começando a aparecer. Por isso ele está comparando a semente com essa caminhada do espírito, do princípio inteligente. Entendeu? Aqui 607 anos. Olha como essas parábolas, elas trazem essa comparação muito interessante, não é? Então, na 607A, está lá. Parece que, assim, se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Não. Aí ele diz assim, já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade. Nesses seres cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório como da germinação. Olha aí a parábola da semente. Como da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. E a semente, a plântula sai de dentro dela, e aí, quando ela aparece na terra, ela começa a ser um arbusto, que vai dar origem a uma árvore, né? Aí ele diz aqui, entra, então, quando esse ser entra no período da humanização, começando a ter consciência de seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Quando ele entra no período de humanização, com o tempo, ele vai adquirindo o livre-arbítrio, com o tempo, tá? Assim, a fase da infância se segue a da adolescência, vindo depois a da juventude e da madureza. Então, aqui, a gente vai perceber
como tudo se encadeia. Então, é como se fosse uma plantinha mesmo. Eu botei lá o caroço do pé de manga, da mangueira, né? Da manga, o caroço da manga. Cavei um buraco, botei o caroço da manga lá no buraco, tampei de terra. Não vai ser de um dia para o outro que vai aparecer o galinho, o pezinho de manga. Vai levar tempo. Aquela semente, aquele caroço de manga vai ficar ali na terra, ó, um tempo. Um dia ele vai rachar. Aí vai sair a plântula, que é aquele galinho verde. E ele vai ficar todo curvadinho e vai começando a fazer força. Fazendo força, fazendo força, fazendo força. Vai levar tempo até que ele rompe a terra. E ele aparece. Aí você começa a cuidar. Ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Aí ele alcança aí uns 2 metros. Começa os galhos a ficarem mais grossos. As folhas vão crescendo. E o tempo vai passando. Às vezes leva 1 ano, 8 meses. Depois, né? Ou até muito mais tempo. Muito mais tempo. Aí vai começar a aparecer as primeiras flores. Depois, as primeiras manguinhas bem pequenininhas, né? E aí elas vão crescendo, até ficam maduras, boas para a gente comer. É a hora da ceifa. Ela está pronta. É a hora da ceifa. Então, ele comparou isso com o espírito. O princípio inteligente, a mônada celeste sai da mão de Deus, começa a caminhar pelo espaço, aprendendo um monte de coisas, os automatismos, até que chega nessa fase de se iniciar para a vida. Nesse período, ela tanto pode ser utilizada para fazer o bem, como pode ser utilizada para fazer o mal. Ele não tem consciência dos seus atos, não tem o livre-arbítrio. Passa-se muito tempo e a gente não sabe quanto, nem onde vai acontecer isso, entra no período da humanização. Aí esse espírito começa a caminhar muito lentamente, até conseguir o seu livre-arbítrio. Aí ele começa a fazer suas escolhas. E aí ele vai evoluindo, 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 passando por vários graus, espírito imperfeito, espírito sábio, espírito isso, espírito aquilo, até se tornar espírito puro. Por isso essa comparação, né? Muito interessante essa comparação. Agora, nós vamos deixar o nosso livro dos Espíritos aqui do lado e nós vamos falar sobre outra questão. É o momento da colheita, porque a semente foi plantada, ela cresceu, né? Vamos voltar aqui na parábola do Caibar Schutel. Na última frase da parábola. Olha aqui, a última frase da parábola. Ele diz aqui, depois do fruto, lembra, o fruto cresceu, ficou maduro. Depois do fruto amadurecer, logo lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Lógico, aquela manga bonita, né, amarelinha lá no pendurado, alguém vai meter a foice ou vai meter a mão para tirar, para comer, não é? Esse é o momento da colheita. Por quê? Porque o fruto está maduro. Então, olha só. Na última imagem do texto da parábola da semente, podemos correlacionar de 2 maneiras esse fruto maduro que está pronto para ser colhido. Primeiro, nós podemos comparar isso da perspectiva do progresso individual com o momento da morte. Estou tratando do indivíduo. Ele nasceu, teve a sua infância, sua juventude, a sua madureza, a sua velhice e morreu. É o fruto maduro pronto para ser colhido. Como também eu posso falar do ponto de vista do progresso coletivo, com as fases de evolução do mundo. E aí, para falar do ponto de vista do progresso espiritual, vamos lá do Livro dos Espíritos,
na questão 149. 149. Nós vamos falar desse espírito que teve a sua juventude, nasceu, teve a sua infância, teve a sua adolescência, teve a sua juventude, teve a sua madureza, teve a sua velhice e desencarnou. É o fruto que está para ser colhido. Entendeu? Porque na parábola ele diz, depois do fruto amadurecer, logo lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa, ele está maduro. Então, vamos trabalhar com o espírito aqui do ponto de vista individual, de uma encarnação. O fruto está maduro, é o momento da ceifa. A ceifa é comparada à morte do indivíduo. Ana Constantino, capítulo 3, da volta do espírito, extinta a vida corpórea e a vida espiritual. A alma, após a morte, sua individualidade, vida eterna. Chegou o momento da ceifa. O sujeito desencarnou. É o momento da ceifa. De colher os frutos. Que frutos? Vamos ver. Lê pra gente a 149. É a alma, né, após a morte, sua individualidade, vida eterna. Em que se torna a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente. Ana, lê a 150. Nós estamos falando... Após a morte... Não, é Ana Brito. Depois você pega outra. Ana Brito. A alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Tá bom? Tá ótimo. Márcia, lê a 154. Nós estamos falando do momento da ceifa. O fruto está maduro, está na hora de colher. Eu não tenho esse livro, não, Rose. É o livro dos espíritos. Ah, qual é a pergunta? 54, 154. Só um instantinho. O das parábolas você tem em PDF. Você me deu, esqueci. 154. É a separação da alma e do corpo. Isso. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que vê chegar o termo do seu exílio. Continua? Tem uma notinha aí. Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Então, nós estamos falando sobre o momento da colheita, o momento da ceifa. O fruto está maduro, chegou a velhice, o sujeito desencarnou. É o momento da colheita, tá? 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rotos os laços que a retinham, ela se desprende. 155A. A separação se dá instantaneamente por busca-transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Não. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo, a que se restitua subitamente à liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram.
Agora, Ana Brito, 663. 163. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Ana Constantino, 164. Rose, Oi, só um minutinho, Aninha, por favor. Rose, eu fala. agora eu sou esclarecedora. Eu estou com a missão de... Ah, é? Que parabéns. Eu estou iniciando. Agora, eu te pergunto, essa perturbação, quando o espírito já está nesse processo de obsessão, ele já passou desse período de perturbação e ele, muitas vezes, ele não tem consciência de ter passado por esse processo. Não, E ele está... Oi? Ele ainda está nessa perturbação. Não, ele está obsediando, Rose, quando ele chega na mesa, dando a comunicação. A alma tem consciência de si mesmo imediatamente deixar o corpo? Imediatamente não é bem o termo. A alma passa alguns tempos, está de perturbação. Às vezes o espírito, ele não tem consciência que ele desencarnou. Sim. É sobre isso que ele está falando aqui. A alma tem consciência, a pergunta de Kardec na 163. A alma tem consciência de si mesma logo depois que ele morre, que o corpo morreu, que a pessoa desencarnou? Ele diz, imediatamente também o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Quer dizer, todos nós, quando desencarnamos, dependendo do nosso grau de evolução, nós poderemos ficar um tempo num estado, essa perturbação pode ser num estado de sono, num estado ali, sem entender o que está acontecendo. Tem gente que esse estado de perturbação dura algumas horas. Todo mundo passa. O espírito mais evoluído, o tempo é pequeno, porque é aquele tempo, o seguinte, você está saindo de uma dimensão onde você tem um corpo material para uma outra onde você não tem mais esse corpo material. Então, essa perturbação, esse desequilíbrio é normal, porque você está saindo de um lugar para o outro, totalmente diferente. Então, você fica realmente meio assim perdido. Mas isso, dependendo do grau de evolução do espírito, pode durar algumas horas. Por exemplo, Caibar Schutel morreu de manhã. À noite, ele estava dando comunicação lá no prédio da editora O Clarim. Poucas horas depois. Agora, se o espírito não é muito evoluído, esse período dele ficar meio sem saber o que está acontecendo pode durar dias, pode durar meses, pode durar até anos ou séculos. Se ele for muito ligado às questões da matéria, ele não vai ter noção de que ele desencarnou. É aquele espírito que está indo trabalhar todo dia, chega em casa, vê televisão, briga que ninguém está dando atenção para ele, senta na mesa para comer, reclama que não botaram o prato dele, ele que vai ter que se servir. Mas isso é perturbação, Rose? É, né? Perturbação. É o que ele chama aqui de estado de perturbação, que pode ser pequeno, como pode durar muito tempo. Mas é um estado, é uma coisa normal, porque você está saindo de uma dimensão muito material para uma espiritual. Você está entrando numa outra situação. Então, você vai ter um choque, um certo choque, que vai ser atenuado pelo seu grau evolutivo e também pela presença dos amigos espirituais, que vão até deixar você dormir um pouquinho, deixa ela dormir de 24 horas aí, 2 dias, 3 dias, para poder, quando ela despertar, não ficar assim tão perdido, entendeu? Agora, ele diz aqui na 164, né? Eu vou ler só a pergunta que a Ana Constantino vai ler a resposta. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo
é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? É isso que ele quer saber. Não. Se esse desequilíbrio, essa coisa aqui que está acontecendo, vai acontecer igual para todo mundo. Lê aí para mim, gente, Aninha, Ana Constantino. Não, depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, porque se libertou da matéria durante a vida do corpo. Ao passo que o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Então, quanto mais o espírito estiver, por exemplo, a gente está estudando aqui, a gente está conhecendo isso, está discutindo isso, está compreendendo isso. Então, quando a gente desencarnar, esse estado de perturbação não vai ser tão longo. Por quê? Porque você já vai ter consciência do que está acontecendo. E você não vai poder dizer assim, o quê? Meu Deus, eu sou espírito, eu tenho perispírito, que absurdo, não sabia disso. Você não vai poder dizer isso. Ô, Rose, Já tem esse conhecimento. Pode falar. uma vez eu na rua, eu morava lá em Vaz Lobo, e eu estava indo para o Sacolão, puxando um carrinho, e de repente começou um tiroteio. E eu tive aquela sensação que eu tinha sido baleada. E eu passava a mão assim na coluna, no quadril, que eu sentia como se eu tivesse levado um tiro. E eu passava a mão, olhava para ver se eu via sangue. Depois eu olhei para trás, falei, se o meu corpo estiver lá atrás, é porque eu já não estou mais aqui. Olha, gente, eu cheguei no sacolão com aquela sensação que eu já estava desencarnada. Olha, mas levou um tempão para eu, sabe, perceber que eu estava aqui ainda, que eu não tinha sido baleada, que eu estava viva. Olha, foi um sufoco. Então, eu acho que na realidade. A noção. Você estava querendo ver se tem alguma coisa aqui que confirme esse meu pensamento, que eu desencanei. Porque eu ia correr para o centro. Eu vou correr para o centro espírita. Para ser atendida. Ai. Essa noção você estava só conferindo. Se você percebesse que realmente olhasse para o peito, tinha um rombo desse tamanho, realmente eu fui. Porque o rombo desse tamanho, ninguém sobrevive. Agora eu queria que vocês pegassem, para a gente encerrar a aula, se vocês tiverem Cartas de Paulo ou Vinha de Luz, nas Cartas de Paulo, página 63. No Vinha de Luz, capítulo 122. Eu sei que a minha tem Cartas de Paulo, página 63. E eu acho que a Ana Constantino também tem Cartas de Paulo, né? Página 63. No Vinha de Luz, o Vinha de Luz aqui capítulo 122. Deixa eu botar aqui. Vamos lá. Todo mundo já achou? Página 63 do Cartas de Paulo, Vinha de Luz, capítulo 122. Hoje, onde estivermos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo. Todo mundo achou esse texto, né? Na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Para os que permanecem na carne, a morte significa o fim do corpo denso. Então, a morte é o momento da ceifa, é a hora da colheita. Para os que vivem na esfera espiritual, representa o reinício da experiência. De qualquer modo, porém, o término, cheio de dor, ou a recapitulação repleta de dificuldades, constituem o salário do erro. É uma colheita, né?
Então, quanta vez temos voltado aos círculos carnais em obrigações expiatórias, sentindo de novo a sufocação dentro dos veículos fisiológicos para tornar a vida verdadeira. Muitos aprendizes estimam as longas repetições. Entretanto, pelo que temos aprendido, somos obrigados a considerar que vale mais um dia bem vivido com o Senhor que 100 anos de rebeldia em nossas criações inferiores. Infelizmente, porém, tantos laços grosseiros inventamos para nossas almas que o nosso viver, na maioria das ocasiões, na condição de encarnados ou desencarnados, ainda é o cativeiro a milionárias paixões. Concedeu-nos o Senhor a vida eterna, mas não temos sabido vivê-la. Vida eterna no sentido que o espírito nunca vai desaparecer, né? Transformando-a em enfermiça experimentação. Então, Deus nos deu essa vida, né? A partir do momento que Deus nos criou, Ele nos deu essa vida eterna para nós vivermos. Vamos chegar a ser espírito puro, que será também um momento de ceifa, e vamos seguir em frente. Mas, infelizmente, como diz Emmanuel aqui, muitos de nós não aprendemos, né, a viver essa vida de maneira como o Senhor desejaria que nós vivêssemos. Então, muitas vezes, nós transformamos essa vida em uma vida enfermiça, né? E várias reencarnações de muita dor e muito sofrimento. Daí procede a nossa paisagem de sombra, em desencarnando na Terra ou regressando aos umbrais. Por isso que muitas vezes nós reencarnamos com um monte de coisa para espiar, com um monte de coisa para reparar. Por isso que somos suscetíveis de sofrer várias obsessões. E muitas vezes, quando retornamos ao plano espiritual, retornamos ainda sofrendo processos obsessivos, como nós vamos estudar na semana que vem. Existe a obsessão de desencarnado para desencarnado, porque o pessoal pensa que só tem obsessão aqui na Terra. Não, também tem obsessão no plano espiritual. E muitas vezes a gente vive assim, nesse círculo vicioso. A provação complicada é consequência do erro. A perturbação é o fruto do esquecimento do dever. Não é essa perturbação de quando você desencarna, fica aquele período, não. É a perturbação que às vezes a gente vive durante a nossa encarnação ou desencarnação, os processos obsessivos, né? Renovemos-nos, pois, no dia de hoje. Qual o melhor dia para a gente começar a mudar? É o agora, é o hoje. Não é amanhã, nem foi o ontem. É esse momento. Então, renovemos-nos, pois, no dia de hoje, onde estivermos. Olvidemos as linhas curvas de nossas indecisões e façamos de nosso esforço a linha reta para o bem com a vontade do Senhor. Os pontos minúsculos formam as figuras gigantescas. As coisas mínimas constroem as grandiosas edificações. Lembra da sementezinha pequenininha que um dia vai se tornar uma árvore frondosa? O espírito ali, sem consciência ainda de vida, um dia, aquele espírito que ainda não tem livre-arbítrio, um dia será o espírito perfeito. Então, ele diz aqui, os pontos minúsculos formam as figuras gigantescas. As coisas mínimas constroem as grandiosas edificações. Retiremo-nos das regiões escuras da morte na prática do mal. Tá? Por que regiões escuras da morte? Porque quando você está na sombra, é como se você estivesse nas regiões escuras da morte. Não tem gente que fala assim, meu Deus, morreu, foi para a escuridão. É representando esse lado negativo, esse lado da sombra. Então, retiremo-nos das regiões escuras da morte na prática do mal,
para que nos tornemos dignos da vida eterna, que é dom gratuito de Deus. Então, ele está nos convidando aqui para buscar fazer essa renovação, essa educação do espírito, para que a gente a cada dia possa ir se melhorando cada vez mais, para que assim a gente possa efetivamente um dia poder dizer: eu também venci o mundo. E hoje eu estou aqui, né? Muito melhor do como eu era, realizando as nossas tarefas, podendo servir na seara do Senhor, podendo auxiliar aqueles nossos irmãos que estão com maiores problemas, como a Aninha agora, ela está mudando de uma fase na vida dela, né? Ela antes era uma médium psicofônica. Hoje, ela está trabalhando já na doutrinação. Então, ela está orientando os espíritos, muitos que estão na sombra, não é? Que estão no sofrimento. Porque o espírito, quando vai à mesa mediúnica, de duas uma. Ou ele é um orientador, que vai vir trazer uma mensagem edificante, uma palavra de estímulo, uma palavra de consolo, vem dar uma orientação. Ou é um espírito que tem problema, que vem buscar a orientação, que vem buscar o consolo, que vem buscar o amparo. Então, você vai encontrar esses dois espíritos. Ou o orientador, que dá o consolo, o esclarecimento, que vem ajudar, ou aquele que vem buscar ajuda. Hoje, a Aninha está deixando de ser psicofônica, está deixando de ser aquela que traz a palavra dos espíritos, para levar a palavra aos espíritos. Daí a importância do estudo que ela vem fazendo, para que ela possa levar essa palavra equilibrada, responsável, consoladora. Assim a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo. Antes ela ajudava oferecendo o magnetismo animal dela. Hoje ela está trabalhando, ajudando com a palavra evangelizada dela. Então há trabalho para todos nós, em todos os aspectos. Rosa, eu vou ter que ir, tá? Eu estou encerrando agora, agora, tá? Então, eu queria avisar vocês que hoje nós não vamos dar o curso do Nosso Lar. Não vamos dar, porque eu estou precisando descansar um pouquinho. Mas semana que vem a gente tem, mas hoje não tem o Nosso Lar. Então, nós estamos encerrando agora o nosso estudo, tá? Então, que a gente possa, a cada dia, estudar mais, mergulhar mais. E olha só como uma parábola da semente, que muita gente diz, nossa, é uma parábola da semente, como ela nos faz viajar por tantos estudos, por tantas reflexões, não é mesmo? Então, a gente vê que tudo tem seu valor. E como Jesus tem nos ajudado com os seus ensinamentos, para que a gente coloque isso no trabalho de hoje, na nossa vida de hoje. Então, gente, nós vamos encerrar o nosso estudo da noite de hoje. Eu vou pedir... Quem é que fez a prece de abertura? Foi a Ana Brito? Nem me lembro, Rosa. Eu também não me lembro. Quem fez a prece? Não. Foi a Márcia? Então, nós vamos pedir, eu vou pedir aqui, Ana Constantino, eu não me lembro quem fez a prece de abertura, mas eu vou pedir para a Ana Constantino fazer a prece de encerramento dos nossos estudos dessa sexta-feira, e amanhã estaremos de volta para o estudo das epístolas de Paulo, 16 e 15, tá bom? Hoje, infelizmente, não teremos nosso curso do livro Nosso Lar. Faz a nossa prece, Aninha. Senhor da vida, agradecemos esse momento, essa oportunidade de estudo, essa oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus para estudar a doutrina dos Espíritos, uma doutrina que nos ampara, que nos fortalece, uma doutrina que esclarece. E agradecemos também ao mentor espiritual, Francisco de Assis, que nos acolhe toda a tarde de estudo. E agradecemos esse momento, a saúde, a vida, a família,
por tudo, Pai. Que Jesus possa estar sempre nos nossos corações, no nosso pensamento, nas nossas ações. E pedimos também a permissão do alto para encerrarmos os estudos da tarde de hoje. Que assim seja, na graça de Deus. Graças a Deus. Então, gente, bom trabalho para vocês. Bom Gente, um beijo, tá? Eu tenho que sair, Rose, por favor. Um beijo. Vamos. Tchau. Tchau, fiquem com Deus. Obrigada e um beijo.